igreja aqui em São Paulo, da Casa da Rocha. Nós ainda estamos no início da jornada, temos 10 anos ainda, bem no começo, olhando uma comunidade que já chegou a 63, que Deus nos abençoe, né, a prosseguirmos. Se a Casa da Rocha completar 63 anos, eu acho que não vou estar lá no dia da comemoração, por causa da minha idade, mas eu espero que ela chegue, que ela prossiga, se assim Deus o permitir. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né, para uma igreja ou para uma comunidade de irmãos que estão plantados aí há 63 anos. Talvez a maioria dos irmãos que estão aí nem estivessem quando a igreja foi inaugurada, pode ser, eu não conheço a história. Mas eu pensei, um texto que me veio à mente foi o texto de Romanos, quando Paulo escreve a sua carta, porque pensar em trazer uma mensagem a uma comunidade que faz 63 anos me fez pensar o que me faz seguir adiante, o que me faz continuar na jornada, o que faz um grupo de pessoas permanecerem, o que faz uma comunidade continuar sua missão. E olhando para o apóstolo Paulo, e olhando para a sua vida, né? E mais precisamente aqui para o livro, a carta que ele escreve aos Romanos, eu quero ler com você porque talvez ele possa nos dar algumas respostas. O que nos faz levantar da cama todo dia de manhã? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma abertura clássica numa epístola, de uma carta, saudação, apresentação, o seu ministério, sua ligação de amor com esta igreja. E ele prossegue, eu vou até o verso 15. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor, tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Por isso, o quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fui além, fui até o 17. A gente tenta fazer uma viagem no tempo para
tentarmos entrar na mente de um homem como Paulo, conhecendo a sua história, um perseguidor da igreja, aos seus pés foram colocadas as vestes de Estevão, primeiro mártir, ensanguentadas, como ele se encontra com Cristo a caminho de Damasco, fica cego, e na oração de Ananias em Atos 9 volta a ver e compreende sua vocação e seu chamamento. Depois de mais de 10 anos, talvez 14 anos até, nós vemos este Paulo em Antioquia, sendo separado para o ministério, para a missão, junto com Barnabé. E aí passamos a ter a narrativa de Atos de um homem incansável que sai pelo mundo naquela época conhecido, vai à Ásia, vai à Grécia, pela Macedônia, e tinha planos de alcançar a Europa. Escreve essa carta aos romanos, e eu fico pensando, tentando nessa viagem entrar na mente de Paulo, ou tentar estar naqueles momentos, se nós pudéssemos ter uma máquina do tempo. Escrevendo com tanta paixão, e a carta aos romanos é uma carta que tem uma densidade de informação sobre o evangelho, sobre a fé, sobre a grande virada de compreensão, conhecimento, a partir da religião judaica para o verdadeiro Israel de Deus, e toda a vida no espírito dessa comunidade nascente. Paulo escreve aos romanos, e eu não sei, ele não tinha ideia de que exatamente em Roma ele morreria. Quando ele é preso em Jerusalém e é julgado, e poderia ter sido solto, o Espírito o visita numa noite e diz: coragem, da maneira como você tem dado testemunho do meu nome aqui, importa que você também faça isso em Roma. E no meio do julgamento, Paulo, sem ser necessário, apela para César, porque teve o entendimento de que Deus o queria em Roma. É nesse lugar que por 2 anos ele fica numa casa, prisão domiciliar, porém anunciando o evangelho, recebendo gente todo dia, falando de Cristo, mas é nessa cidade que ele também é martirizado, e é ali que ele morre por pregar o evangelho. O que fazia Paulo levantar da cama? Quem era o seu patrão? Quem poderia dizer a ele: Paulo, você já fez bastante. Acho que você pregou o evangelho em muitos lugares, você fez tantas viagens missionárias, o que você vai fazer em Roma agora? E ele declarou isso nessa epístola: eu quero ir aí para conhecer vocês, para trocar um fruto com vocês. Algum que eu possa dar para abençoá-los, algum que vocês tenham para me abençoar. Quem poderia dizer a ele: já está bom? Ou quem poderia dizer a ele: ainda não? Quem era o líder de Paulo? Quem era o presidente da sua convenção? Ou o pastor do seu sínodo? Ou presbitério? Quem era o seu líder de ministério? Quem fazia para Paulo as cobranças de dizer: falta isso ou falta aquilo, Paulo, você tem que ir para tal lugar ou para outro? O que fez desse nosso irmão um cara incansável? O que pode fazer de cada um de nós alguém que tem vontade de levantar todo dia da cama para dizer: eu vou prosseguir com a minha fé e eu vou ser, através das minhas obras, uma luz que brilha o evangelho e sinaliza o reino onde eu estiver? Que legal, a igreja está fazendo 63 anos. O que faz com que nós prossigamos? E Paulo diz no verso 14 o porquê dele querer ir para Roma, obviamente nesse momento em que ele escreve a carta, sem a revelação, mas desejando estar ali, sem saber da sua morte nessa cidade, mas desejando estar ali. Ele se sentia um homem em dívida. Eu sou um devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. Por isso, o que depender de mim, eu estou pronto para pregar o evangelho também a vocês aí em Roma.
eu sou um devedor. Sentimento de dívida, sentimento de alguém que precisa recompensar algo que trouxe como dano, alguém que precisa fazer algo para cobrir o seu erro ou a sua falha. Era assim que Paulo se sentia. Todo dia levantava dizendo, eu preciso fazer mais alguma coisa. O que nos leva? Nós levantamos da cama para ganhar nosso pão. Nós temos o impulso de levantar da nossa cama porque vamos ter uma promoção se alcançarmos metas no nosso trabalho. Ou talvez porque a prestação da nossa casa está batendo na porta e nós temos que conseguir mais comissões nas nossas vendas. Ou talvez pelo fato de que nós temos um sonho de termos essa casa ou de termos a nossa conquista amanhã, não porque estamos pagando, mas porque queremos ter. A verdade é que nós temos motivos para levantar da cama quando diz respeito à nossa própria vontade. Levantar da cama porque nós temos uma família para criar, porque nós temos uma responsabilidade a cumprir, porque de verdade nós precisamos cumprir com nossas obrigações. Talvez porque a gente tem um chefe que nos apurrinha e que liga para a gente. Eu me lembro que no começo da minha carreira como engenheiro, eu tinha um chefe que tinha o meu telefone, eu era ainda era um estagiário. Eu tinha acabado de voltar de lua de mel, ainda tinha uma semana de folga, mas ele ficava me ligando que eu tinha que ir, eu tinha que trabalhar. Motivos para levantar da cama. Mas Paulo foi um homem perseguido pelo evangelho. Ele foi um homem que morreu por conta do evangelho, por pregar o evangelho. Ele foi um homem que sofreu o que sofreu porque deixou de ser pedra para ser uma vidraça e falar do amor de Cristo. Aliás, ele não tinha vantagens em pregar o evangelho. Foi o que o levou à condenação e foi o que o levou a pagar o preço da sua própria vida por seguir com o seu ministério. Paulo também foi um cara bastante odiado. Quando ele escreve a sua última carta em vida, a carta que ele escreve, a segunda a Timóteo, ele está conversando com um jovem que tem atrás dele um monte de gente dizendo esse Paulo que é o seu mestre, que te discipulou, não presta. Tinha muita gente querendo o pescoço de Paulo, além dos romanos e dos judeus, né? Tinha muita gente. Não era por um motivo de ganho, de lucro pessoal, não era por honra. Ele se sentia um devedor. Hipótese A. Ele foi um perseguidor da igreja. Paulo matou muita gente. Ou consentiu com a morte de muitos. Paulo era muito benquisto na comunidade judaica pelo fato de combater os do caminho. Assim eram chamados os cristãos. Eram as pessoas do caminho, o caminho, Cristo, com letra maiúscula. Aqueles que seguem essa jornada, e Paulo os perseguia. Aliás, ele foi a Damasco porque tinha cartas de autorização para intimidar, intimar e prender aqueles que eram do caminho. Há uma corrente de interpretação teológica que diz que quando Paulo ora em 2 Coríntios capítulo 11, dizendo que tinha um espinho na carne e que era um mensageiro de Satanás, aliás, capítulo 12, que o esbofeteava e que não deixava que ele se ensoberbecesse, há quem interprete isso dizendo eram as memórias de Paulo. Quando Paulo tivesse a ideia de se achar alguém um pouco melhor, ele tinha as suas memórias que o acusavam dizendo você fez com que irmãos que hoje você teria como irmãos fossem mortos. O perdão que Paulo recebeu talvez fosse, hipoteticamente, um dos motivos pelos quais ele dissesse, eu tenho uma dívida, Deus me perdoou. Talvez eu e você não tenhamos feito o que Paulo fez, mas todos nós somos igualmente pecadores. O quanto você tem de consciência da sua condição de pecador? Não porque você comete muitos ou poucos pecados, mas pelo fato de que você nasceu como um pecador. Eu estava hoje gravando um dos episódios dos programinhas que eu faço na internet, dizendo isso, as pessoas devem sair essa semana o episódio.
O que aconteceria se as pessoas que te rodeiam, o que aconteceria se teus irmãos em Cristo na igreja, o que aconteceria se a tua esposa, o que aconteceria se os teus filhos, o teu pai, a tua mãe, os teus companheiros de ministério, o que aconteceria se os teus companheiros de trabalho, o que aconteceria se todas essas pessoas tivessem acesso ao seu coração, colocassem um plug USB no seu cérebro e pudessem assistir tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz, quando eles não estão vendo, as ideias que passam pela nossa mente, nossa inveja, nossa maledicência, nossa malícia, nossa hipocrisia, nossa falsidade, nossa mentira, nosso ódio. O que aconteceria se as pessoas que nos conhecem nos conhecessem de verdade? Quantos de verdade diriam: nossa, eu quero ficar junto com você, eu te amo e acredito que você é um cara de Deus? Talvez você me diga: Zé, não sei. Tem coisas que passam aqui e aqui que ninguém sabe, que me envergonham. Isso me envergonha. Eu não devia ser essa pessoa, eu não devia fazer isso que eu faço, pensar o que eu penso, dizer o que eu digo. Pois é. Mas Deus é essa pessoa que sabe tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você imagina, tudo que você, de forma maligna, desenvolve dentro de você, e Ele te ama. Nós somos devedores. Isso deveria nos fazer levantar da cama todos os dias. Todos os dias que eu respiro, que eu tenho pão na minha mesa, todos os dias para o amor de Deus, e eu sei quem eu sou, quem eu era, o que Deus sabe de mim e como Ele ainda me ama, deveria fazer com que eu me sentisse um devedor e me levantasse da cama todo dia para dizer: eu quero viver para a glória de Deus. Hipótese B. Isso aconteceu, Paulo perseguiu sim a igreja, e naquela época ela era praticamente uma igreja formada apenas por cristãos judeus. Aliás, é Paulo que é o apóstolo entre os gentios. A hipótese A pode ter, sim, parte de uma parcela de responsabilidade quanto ao fato de Paulo se sentir um devedor, mas ele diz aqui: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e ignorantes. Eu sou devedor não só àquelas famílias que talvez pode ser que Paulo tenha encontrado irmãos nas suas viagens, ou mesmo em Jerusalém, que fossem parentes daqueles que morreram pelas mãos de Paulo quando ele perseguia e matava cristãos. Deve ter sido algo muito difícil, mas ele se sentia igualmente um devedor a gregos e a bárbaros. Eu sou um devedor a pessoas que eu não conheci. Eu sou devedor a pessoas que eu não vi. Elas precisam receber e ter o que eu tenho. A hipótese B é de que Paulo entendeu a sua vocação. A vocação de um cristão é se sentir em dívida com aqueles com quem nós não temos uma dívida. A missão de um cristão é reconhecer que é um pecador dependente, carente da graça de Deus todos os dias e que precisa todos os dias dizer a todo mundo que um dia fomos alcançados pelo seu amor e pelo seu poder. Não é uma questão apenas de que fiz mal a uma etnia. A questão é: de graça eu recebi, de graça eu preciso dar. Eu preciso dar de graça aquilo que de graça foi colocado na minha vida. Será que nós nos sentimos assim? Nós vivemos numa terrível meritocracia religiosa. Nós somos aquele tipo de gente que, quando somos desafiados a sermos mais generosos com pessoas que precisam, nós dizemos: mas se a pessoa está vivendo isso é porque ela merece. Se é pobre é porque merece, se está nessa situação é porque merece. A gente ajuda, depois a pessoa não vem nem para agradecer. Ela só aparece aqui quando precisa de alguma coisa. Parece que Paulo carregava dentro dele a mesma intensidade de missão, ou pelo menos da mesma linhagem que Cristo teve quando veio à Terra, e é o que todos nós deveríamos ter. Quando vê 10 leprosos, sabendo que só um vai voltar, ele cura também os outros 9.
e mesmo sabendo que vai ser rejeitado pelos homens, diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquele sentimento de que eu não faço porque merecem, eu faço porque Deus me mandou fazer. Acho que a hipótese da compreensão da vocação pode ser uma segunda hipótese muito forte dentro do fato de Paulo se sentir um devedor. Deus me chamou. Deus me encontrou no caminho de Damasco e ele me disse: você precisa falar do evangelho. Como é que nós nos sentimos? Nós vivemos a vida comunitária, vamos para a igreja, cumprimos nossas escalas no departamento A, no departamento B, porque eu dou aula, ensino, prego, canto, estou no teatro, sei lá. Trabalho com os jovens, com os casais, isso acaba se transformando numa rotina, como alguém que está sempre cumprindo a sua obrigação, e às vezes até encaramos isso como um plano de carreira, de uma liderança que se desenvolve de acordo com frutos que damos ou resultados que temos ministeriais, e isso pode fazer com que se apague dentro de nós a chama mais importante da nossa existência. Deus me chamou. Deus habita dentro de mim pelo seu Espírito. O sobrenatural, perfeito, puro e eterno teve misericórdia do terreno impuro e finito e decidiu habitar aqui. Meu Deus do céu, eu não sou merecedor. Porque eu recebi isso de graça. Tratamos a nossa fé como uma mera religião onde eu cumpro tarefas ou repito rituais ou frases e orações para que eu tenha benefícios, e me esqueço que o Eterno está comigo. Me capacitou, me vocacionou, tirou meus pés do lodo e me colocou os pés sobre a rocha, firmou os meus passos, me pôs nos lábios um novo cântico, tem transformado a minha alma, o meu ser, a minha mente, o meu coração. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Além do sangue e do meu coração, pulsa em mim a vida de Deus. Eu sou ramo de uma videira. Eu não consigo produzir outra coisa a não ser o fruto que é dela mesma. O quanto entendemos essa responsabilidade cósmica, transcendente de uma vocação divina da nossa vida, para dizer: aconteceu comigo algo muito sério. O Eterno me chamou e me deu de graça beber da água da vida. Por isso ele nos ensina: de graça vocês receberam, de graça vocês precisam dar. Nós não somos devedores porque tiramos algo de alguém. Somos devedores porque temos e alguém ainda não tem. Pai nosso que estás nos céus, Pai é nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é mais só meu. Engraçado é que Jesus diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o Deus que te vê em oculto, em secreto, vai te abençoar e você vai orar assim: Pai nosso. Mas se eu estou sozinho dentro do meu quarto, eu posso orar meu Pai, né? Não estou orando junto com mais ninguém. Eu posso falar: perdoa o meu pecado e não o nosso, e posso dizer: me dá o meu pão de cada dia. Mas Jesus disse: não, você vai orar Pai nosso, porque agora você é uma comunidade. Você vai dizer o nosso pecado, porque todos vocês são e todos vocês precisam entender isso. E conviva com os seus irmãos que são tão pecadores quanto você. Seja misericordioso com ele como ele é com você, porque todos vocês dependem da mesma cruz. E quando você estiver só, lembre que o pão é nosso, não é mais só seu. Sempre que tiver um pão na sua mesa, você é um devedor. Não porque você tem que fazer isso como uma obrigação, mas porque você de graça recebeu e de graça você precisa repartir. Eu sou um devedor, porque a graça de Deus me alcançou. Há uma terceira hipótese, a hipótese da vida. Como é que a gente consegue ficar calado diante da vida que Deus me deu? Foram Pedro e João
no início de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que entram pela porta formosa do templo, vem um coxo e Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda, e aquele homem num salto se põe em pé, os seus artelhos se firmam, ele sai pulando para dentro do templo, vira um rebuliço, e os dois são presos por causa disso. São presos e ameaçados por estarem falando do nome de Cristo. E Pedro e João espantam aquelas autoridades, dizendo, o que vocês acham que a gente deve fazer? Devemos nos calar porque vocês estão ameaçando? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não conseguimos deixar de falar. Se quiser matar, mata. Esse foi o mesmo Pedro que, 60 dias antes, tinha negado Jesus 3 vezes, com medo de ser preso. Agora ele diz, pode matar, mas eu não consigo mais parar de falar. Quando a vida nos toma, quando a vida nos envolve, quando a vida de Deus nos captura, porque foi o próprio Paulo que diz em Gálatas 2, eu já não vivo mais, eu morri. Estou morto para esse mundo, estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, é Ele que vive dentro de mim. Aliás, isso é parte da teologia paulina, esta ideia de vivermos em Cristo e Cristo em nós. Ele fala isso também aos Colossenses. O Cristo em nós, que é a esperança da vida e da glória, já está aqui hoje. Há uma vida dentro de mim, além da minha vida, e não sou mais eu quem vivo. Cristo disse, a minha comida e a minha bebida, em João 4, é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Eu já não faço mais o que eu desejo, porque o desejo dele está em mim. E Paulo diz em Filipenses 2,13, é Deus que coloca em nós o querer e o efetuar. Se vós estiverdes em mim, João 15,7, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito, porque se as minhas palavras estiverem em vocês, a minha vontade vai estar em vocês, e eu opero em vocês o querer e o efetuar. Já não sou mais eu quem quero. Eu acho que agora eu passei da morte para a vida e eu comecei a desejar aquilo que Deus sempre desejou que eu desejasse. Então o meu desejo já não é mais o meu desejo, mas é o desejo que Deus colocou em mim, que Ele gostaria que eu desejasse. Então eu já não sei se sou eu que desejo ou se é Deus só que deseja e Ele colocou em mim o desejo. É o meu desejo que agora foi transformado, o meu desejo ou é o desejo de Deus em mim. Eu quero o que eu quero o que Ele sempre quis que eu quisesse. É a vontade de Deus que habita dentro de nós e que nos transforma em promotores do seu reino. Isso acontece conosco. Quando a gente levanta de manhã, ou aprendemos que através das nossas alquimias religiosas, Deus vai fazer a nossa vontade. Se eu orar mais, se eu der mais dinheiro, se eu fizer tal coisa, se eu pregar melhor, se eu fizer mais no meu ministério, se eu testemunhar ou se eu cantar mais bonito, quem sabe Deus me abençoa mais. Nós queremos ter sempre uma chave que a gente possa ligar, um botão que a gente aperta na maquininha chamada Deus, para que Deus cumpra a nossa vontade. Mas Paulo foi tomado pela vida de Deus, ele foi engolido pela vida de Deus, ele foi tomado pela verdade de Deus, e ele dizia, agora eu não vivo mais. Há um exemplo num livro que eu li, não me lembro agora. A gente lê tanta coisa e não sabe quem foi que falou, mas acho que foi num livro do Tim Keller. E eu abrasileirei a ideia. Imagine que fosse possível, não que seja. Vamos dizer que fosse possível. Que o espírito de uma pessoa que já morreu pudesse entrar em alguém que estivesse vivo. Ah, o Zé agora é espírita. Não, relaxa, irmão. Não estou dizendo que isso é possível. Estou dizendo se fosse. Se fosse possível, tá? Só uma hipotética ideia aqui. Digamos que fosse possível que você, que dentro de você agora pulsasse a vida, sei lá, do Ayrton Senna. Seria você, o seu rosto, é você. Mas quando você sentava no carro, os caras falavam, o que aconteceu com esse cara? Não estou dizendo que isso é possível. Mas se fosse, você dirigiria como ninguém. Imagina se fosse possível, não que é. Imagina só se fosse possível que o espírito do Garrincha estivesse em você. Não que isso seja possível, mas se fosse.
E aí você seria você mesmo. O João, o José, a Maria, mas quando a bola pingasse na sua frente, você daria dribles, faria aquela farra. O que aconteceu com o Zé Bruno? Sei lá, alguma coisa entrou nele. Mas isso não é possível. Imagine se fosse possível que, sei lá, o espírito de um grande escritor, Shakespeare, entrasse em você. Seria você. Talvez um profissional da saúde, outro um vendedor ou um psicólogo, mas de repente começasse a escrever peças, livros, romances e falasse: o que deu nele? É você, o seu rosto, o seu corpo, mas dentro de você uma outra pessoa. Não estou dizendo que isso é possível. Estou dizendo só se fosse, hipoteticamente. Vamos dizer que fosse possível? Não estou dizendo que é. Se fosse possível, que o espírito, de quem? De Deus entrasse em você. E aí, quem olhasse para você, é você, o seu rosto, o seu cabelo, é você. Mas as coisas que você fala, o que você faz, o fruto que você dá, o amor que você demonstra, a sua generosidade, a sua compaixão, a sua educação, o seu senso de justiça, de humanidade, da maneira como você abraça, acolhe, reparte, se tudo isso fosse igual a Cristo, dissessem: o que deu nele? Não sei, alguma coisa baixou nele aí. Não que fosse possível. O nosso problema é que esse último é possível. E o nosso grande problema é que a nossa vida ainda pulsa muito forte. Nós precisamos ser tomados pela vida de Deus. Orai sem cessar, pensai nas coisas que são do alto, são palavras de Paulo. Tudo que fizermos por atitudes ou palavras, seja para a glória de Deus. Tudo que tinha eu reputei por perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E eu me desfiz de tudo que eu era. Nós precisamos morrer. A hipótese de me sentir um devedor é porque não sou eu mais quem vivo. E eu não consigo viver a não ser para cumprir a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu encerro dentro desta última, ou talvez hipótese D, de que a cruz de Cristo seja um impulso, porque nós olhamos para Jesus, como diz o autor de Hebreus, o autor e consumador da nossa fé, que não fez caso da ignomínia, que não se sentiu envergonhado por passar o que passou, ou não se sentiu injustiçado como quem reclama ao Pai por enfrentar a cruz, mas assumiu sobre si a nossa dor e o nosso pecado, e nós devemos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, para que não desfaleçamos nas nossas almas. Talvez quando Paulo disse eu me sinto um devedor, possa ser então a somatória de todas essas coisas. Quem eu era e o perdão que eu recebi. A graça que me invadiu e que de graça eu tenho que repartir. A vida que me abraçou e eu não consigo deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, porque agora ele habita em mim. E a cruz, que quando eu olho para ela eu digo, eu sou um devedor porque alguém pagou o meu preço. E eu preciso dizer a todo mundo que o preço deles também pode ser pago. Consciência da obra da cruz. Princípio de todas as coisas, porque a nossa vida começa na cruz. Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo. Princípio e meio, porque no meio da nossa história ele se manifestou como Filho de Deus. Princípio e meio e fim, porque no trono está sentado um cordeiro, diz o livro de Apocalipse, como que se tivesse sido morto. E é ele quem reina. Que Deus nos abençoe. Querida igreja em Quitaúna, que vocês no 64º, 65º, 66º, e até quando Deus permitir e até a sua volta, nós todos possamos nos sentir devedores,
para dizer: Senhor, eu preciso me levantar hoje para continuar cumprindo a tua missão. Minha vida é mais do que isso daqui. Ela é glorificar o teu nome. Gostaria de orar com você, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos dê esse verdadeiro sentimento. Senhor, nós te agradecemos e eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a palavra com esses meus irmãos tão queridos lá de Quitaúna. Obrigado, Senhor, pelos 63 anos dessa comunidade e por toda a história que as tuas mãos escreveram através desses irmãos. Nossa oração desta noite é: renova-nos, que possamos, como o nosso irmão Paulo, nos sentirmos devedores pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua vida, pela tua cruz, pela tua obra, pelo teu preço pago. Porque o Senhor nos abraçou quando ninguém faria isso. E porque não conseguimos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E que desta forma sejamos para sempre devedores. Isso nos faça levantar todos os dias para que tudo o que fizermos seja para a glória do teu nome e para anunciarmos que o Rei é chegado e que é chegado o reino dos céus e que nossa vida hoje já aponta para uma realidade futura, presente pelo teu Espírito em nós. Obrigado, Senhor. Molda nossos corações e nossa mente dessa forma. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de compartilhar a palavra. Obrigado, André. Obrigado, Igreja Batista em Quitaúna. Que Deus os abençoe e quem sabe, passando toda essa pandemia, um dia nos conheçamos pessoalmente.